e continuamos juntos em nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Evolução em Dois Mundos. Teremos hoje desencarnação. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios quais? Tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que a criatura responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente aqueles em que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos encarnados, cujos débitos com eles se afinem. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diástase hemorrágica, com perda considerável da protombina no sangue, naqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular, no retículo, gerando as distrofias congênitas do eritrônio com hematopatias diversas, os afogamentos e enforcamentos em identidade de circunstâncias impõem àqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, a se externarem na hitroblastose fetal, em suas variadas expressões, e o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações no sentimento do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania dos lactentes, da hidrocefalia, encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais, muitas vezes, se fazem seguidos de reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações com a morte ocidental ou violenta na infância, traduzindo a estação inevitável do ciclo do resgate. No que tange, porém, às moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18 a 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias,
porquanto a etiologia que lhe é própria reside na estrutura complexa da própria alma. Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existências do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo dos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de provas indispensáveis na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos, inconsequências, compelindo-nos a reconhecer com o apóstolo Paulo, que na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas, e o corpo em estado comatoso? Isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. E os espíritos encarnados, que sofrem desequilíbrio mental de alta expressão, voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Uberaba, 18 de junho de 1958. Eu quero lembrar a todos nós que nós vimos o caso de crianças que morreram na infância por conta de suicídio, o caso do menino Júlio, que quando era encarnado na Guerra do Paraguai, vocês devem lembrar que nós estudamos isso, ele tentou o suicídio por soda, por substância corrosiva, foi acudido, não morreu, e em seguida ele pulou no rio. Depois, quando nasceu agrupado com o mesmo pessoal dessa situação, da Guerra do Paraguai, primeiro ele morre afogado, e depois reencarna, e em seguida morre de croup, com problema na garganta. E com isso quita esses 2 suicídios. E todos os envolvidos, pai, mãe e tudo mais, estavam no processo da Guerra do Paraguai. Então, está tudo emaranhado, a gente repete o mesmo grupo familiar para quitar tudo isso. Quanto às pessoas com desequilíbrios mentais, debilidades, nós vimos também esse caso. Pessoas enlouquecidas que morrem e precisam de tratamento específico depois. Não é verdade? Esse estudo desse livro, ele retrata tudo que nós já estudamos. Não é verdade? A gente tem percebido isso. Amigos, ficamos por aqui hoje e eu aguardo vocês no nosso próximo capítulo.